Então, hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência segundo o Concílio Plenário Brasileiro de 1915, publicação do ano de 1950. Então, é através deste documento importantíssimo da Igreja que nós baseamos hoje a nossa catequese sobre o sacramento da penitência. Bem sabemos que esse sacramento que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e dado para ser ministrado, administrado pelos apóstolos e também aos seus sucessores no sacerdócio. Portanto, é um sacramento de instituição divina. Portanto, também um sacramento que devemos tê-lo como vindo das mãos do próprio Deus. E, de fato, veio, compõe, faz parte dos 7 sacramentos da Igreja. Esse sacramento sempre teve, tem e terá muita oposição. Uma propaganda satânica contra a sua instituição. Vemos que somente a Igreja Católica é que o tem como um sacramento instituído por nosso Senhor. Aquelas religiões que se dizem cristãs, elas não têm esse sacramento como, de fato, um sacramento. Então, eles, a partir de Lutero, eles não acreditam que o sacramento da penitência seja um sacramento. Portanto, negam aí que é um sacramento instituído por nosso Senhor. Outros, se opõem a esse sacramento, colocando em dúvida os sucessores dos apóstolos no sacerdócio, ou seja, se opõem ao clero. Falo aqui de clero validamente ordenado e instituído, que pode ministrar este sacramento. Como é que se dá essa oposição? Primeiramente, desacreditando o sacerdote. Ouvi muitas vezes alguém dizer, eu não vou me ajoelhar diante de um homem qualquer. Não é um homem qualquer, é um sacerdote. Eu prefiro me ajoelhar debaixo de um pé de laranjeira, um pé de laranja, e lá conversar diretamente com Deus. É uma mentalidade completamente protestante. E por não dizer, uma propaganda satânica. A outra oposição que se dá vem justamente em consequência dessa objeção, dessa posição anticlerical. Vem pela repugnância do orgulho e do amor próprio. A pessoa orgulhosa, ela nunca vai querer se ajoelhar diante de um sacerdote e confessar seus pecados pelo falso orgulho, pela falsa vergonha. Então isso é uma propaganda satânica, não vem de Deus. Mas nós católicos devemos saber, se já não sabemos, que é um sacramento extremamente necessário para a nossa salvação. Nenhum pecado mortal é perdoado sem a confissão. Nenhum pecado mortal, repito, é perdoado sem a confissão.
Confissão a um sacerdote ordenado validamente. Por outro lado, isso quer dizer que os pecados veniais podem ser perdoados durante a Santa Missa, por exemplo. Já os pecados mortais, não. Precisam de uma confissão auricular. Eu tenho que falar, verbalizar, ou pelo menos escrever. Se eu não falo, não pode falar, mas tem que confessar por escrito e dar ao padre. Então, o sacramento da confissão é necessário para o perdão dos pecados mortais. E devemos acusar todos os pecados mortais no tribunal da penitência. Todos os pecados mortais devem ser verbalizados, devem ser falados. A omissão, nesses casos, é um pecado já, pecado mortal, e ainda torna o sacramento da penitência um sacrilégio. Você comete um sacrilégio. Você vai confessar e não quer, omite, deliberadamente, tem que saber isso, deliberadamente, conscientemente. Você lembrou do pecado mortal, mas por vergonha, por orgulho, por arrogância, por repugnância, você não conta aquele pecado. Então você está pecando já ali. Está em pecado mortal. Então a omissão é um pecado e torna a confissão um sacrilégio. Agora, se a pessoa esquece, não lembra, obviamente, né, não consideramos como pecado. O que devemos confessar? Como falei, sobretudo os pecados mortais. Se não tem pecados mortais, confesse os veniais, obviamente. Santa Teresa d'Ávila dizia que o maior erro dela, a maior perdição dela, foi não confessar os pecados veniais. Ficar muito tempo com os pecados veniais, sem confessá-los. Ou pelo menos sem fazer caso, né? Não fazer muito caso dos pecados veniais. E isso, diz a santa, foi o motivo de sua derrota, de sua derrocada. Sabemos que Santa Teresa d'Ávila, segundo os confessores, pessoas que a acompanharam, ela nunca cometeu um pecado mortal, nunca cometeu um pecado grave. Mas veniais, todos nós estamos sujeitos a pecar todos os dias, todos os momentos. Devemos contar o número, devemos confessar, aliás, o número, quantas vezes eu pequei. Os confessores, né, os teólogos, moralistas, eles dizem que se você lembra os pecados, né, se foram até 3 vezes, você pode dizer, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Passou de 3 vezes, você não vai dizer, 50, 100, não. 3 vezes em diante fala várias vezes. Se você cometeu até 3 vezes o mesmo pecado, 3 vezes, 2 vezes, 1 vez. Passou disso várias vezes. A espécie do pecado. Que pecado foi? Pecado mortal, pecado venial. Especificar. Se está enquadrado, digamos, ali entre os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, que também muitas vezes esquecemos. Então, devemos confessar. Que espécie de pecado? Contra o 6º mandamento, contra o 4º mandamento, contra os primeiros mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, contra Deus. Então, especificar o pecado. Várias vezes pequei contra os primeiros mandamentos. Então, especificar. Como? Foi aonde? As circunstâncias, né? Circunstanciar. Porém, dizem os confessores, recomenda-se que evite se delongar muito, né, em detalhes, nas nuances, né, sem se aprofundar demais, né? Até porque vai levar muito tempo. Então, seja direto. Seja direto. Firme, vá ao ponto, como diz. Vá ao ponto. Padre Pio, da Pietrelcina, dizia que uma confissão bem feita, para a pessoa que confessa regularmente, deve levar no máximo 5 minutos. Em 5 minutos, uma pessoa que confessa-se regularmente, semanalmente, quinzenalmente ou até mensalmente,
5 minutos dá para você confessar os seus pecados. A não ser que você seja muito pecadora, né? Passar meia hora, 40 minutos, 50, 1 hora se confessando. Aliás, recomenda-se, inclusive o Código, o Conselho Plenário Brasileiro, ele recomenda que evite-se, sobretudo as mulheres, levar muito tempo no confessionário conversando. O Conselho proíbe severamente ao padre, ao confessor, ficar em conversas demoradas com mulheres, né, no confessionário. Isso também cabe aos homens, né? Não muito tempo conversando, já vai atrapalhar os outros. Por isso que a confissão tem que ser sucinta. Dizer o número, a espécie e a circunstância. Precisa. A gente tem que confiar também que Deus sabe muita coisa, né? Aliás, sabe tudo. Não vai estar inventando história. A gente vai confessar, não falo, né? No modernismo, sobretudo, você vai se confessar, ela vai contar uma história toda, né? Conta uma história para depois, com vergonha muitas vezes, né? Para chegar no pecado. Enquanto isso, você passou meia hora, 40 minutos para confessar um pecado. Então, a confissão tem que ser direta, sucinta, simples, humilde. Então, número, espécie e circunstância de pecado. Pecado mortal é matéria grave. Matéria grave. Sabe diferenciar entre matéria grave e matéria leve, matéria simples. E para ter pecado é necessário ter, primeiramente, você tem que ter a ciência, o conhecimento, né, de que aquilo é pecado. Você sabe que é pecado, você tem a ciência que é pecado. É uma ofensa grave a Deus, ao próximo, a si mesmo. É uma ofensa grave. Então, ter ciência de que isso é pecado. Por isso que fala, a criança, antes do uso da razão, não precisa se conversar, porque ela não sabe diferenciar uma coisa da outra. Inclusive, as crianças que têm mais de 7 anos, mesmo que não tenham recebido ainda a primeira comunhão, a igreja, no Brasil, sobretudo, ela permite, né? ela orienta, né, que procure se confessar. Sabiam disso? Se confessar, mesmo que ainda não tenha recebido a primeira comunhão. Pode se confessar. Vai treinando também, né? A criança que tem já o uso da razão, 7 anos, 8 anos, 6 anos, né? Já pode se confessar. Então, tem que ter o conhecimento do pecado. Porque a criança já sabe que é pecado e que não é, né? Ela tem, se os pais ensinam, educam, né? Então já sabe o que é pecado. Então, para ter pecado, você tem que saber, tem que ter a ciência do que é pecado. Tá? Depois, a pessoa tem que ter a vontade, livre, ser livre, você tem a vontade. Eu tenho vontade, eu sei que é pecado, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer. E faz. É pecado. Uma pessoa, por exemplo, eu vou falar aqui um caso de aborto, né? O aborto é um pecado gravíssimo e leva até a excomunhão, né? A pessoa que comete, que apoia, que defende, que divulga. Então, se ela faz isso livre, ela é excomungada, né? Um pecado gravíssimo, coloca fora da igreja. Mas um aborto espontâneo é pecado? A pessoa não... aí entra a questão da vontade. Se faltar a vontade, se faltar um dos 3 elementos, vontade, liberdade, né? E fazer, a prática ali, cometer o delito, né? Se faltar um desses 3 elementos, não tem pecado. Se não tinha vontade, aí no caso do aborto, que eu falei, né? O aborto espontâneo, a pessoa não tinha vontade de abortar, né? Então só aí já encerrou o assunto. Não tem pecado. Por exemplo, a pessoa fere gravemente uma pessoa, né? Não briga, você vai brigar, você fere gravemente a pessoa, fere fisicamente, né? É pecado grave, pecado mortal. A pessoa vai livremente, ele vai lá e fere a pessoa, agride a pessoa. Né? É um pecado grave. Ele teve a vontade de fazer, foi e fez. Pecado. Agora, essa pessoa acidentalmente, por exemplo, de carro, atropela alguém, que não morra, né? Atropela alguém, mas se morra, realmente acontece.
atropela alguém, ele feriu gravemente aquela pessoa, quebrou uma perna, um braço, arranhões, escoriações. Tem pecado aí? Foi acidente. A pessoa não quis fazer aquilo. Não escolheu, vou fazer, vou atropelar aquela pessoa. Se ele fizer isso, é pecado. Mas não tem pecado. Tá? Então tem que ter esses três elementos, né? Saber que é pecado, ter o conhecimento, ter ciência, né? No caso do pecado mortal, tem que ser matéria grave, né, para pecado mortal. Tem que ter a liberdade de fazer ou não fazer, e fazer, e cometer o delito, né? Aí o pecado se concretiza. A pessoa pensa, eu estou pensando aqui em fazer uma coisa ruim, errada, né? Você tem que ter um assentimento pleno da sua vontade de fazer aquilo. Tem que deleitar nesse pensamento, que acontece muito, está só pensando, né? Tem que se deleitar, tem que querer, tem que buscar, tem que estar querendo ficar pensando, alimentando esse pensamento, aí sim o pecado vai se instalando. Se você vê um pensamento, a pessoa combate esse pensamento imediatamente, através da oração, meditação, ou procura mudar o foco do pensamento para coisas saudáveis, faz uma leitura, reza uma Ave Maria, invoca a Deus imediatamente. Então você combateu, você não pecou. O pecado ele vai se instalar se você dá assentimento da vontade, né? Você tem vontade de ficar pensando naquilo, procurar se deleitar lá naquilo por muito tempo e não combater. Então isso é o pecado também, no nível do pensamento, né, que acontece muito. Para a confissão ser válida, verdadeiramente, né, válida e salutar, é necessário o arrependimento. Você tem que se arrepender, tem que confessar o pecado para o sacerdote, confissão e o propósito, né, a contrição e o firme propósito de não mais pecar. Contrição, está contrito, arrependido, coração sincero, né, arrependimento sincero, e o firme propósito de não mais pecar. Para isso precisa fugir também das ocasiões, hoje muito mais difícil, né? As ocasiões estão aí, todo lugar, todo momento, mas fugir o máximo dessas ocasiões, sem cair também em neurose, né? Não tem como a gente viver num mundo isolado de tudo, de todos. Infelizmente está aí o mundo, não tem como fugir, né? Fugir das ocasiões. As ocasiões que a gente fala são as ocasiões que são mais... você está todo dia, todo final de semana para festa. Claro, você não vai fazer isso. Está nas baladas aí. Fazer o quê? Então, são ocasiões perigosíssimas. Eu vou para final de semana, eu vou para a piscina, eu vou para a praia. Então, são ocasiões perigosas, né? Sobretudo hoje em dia, né? Então, fugir das ocasiões. Depois, orar, rezar insistentemente. Levar a vida de oração. Como disse Santo Afonso, que celebramos ontem, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, oração. E também satisfazer a Deus, agradecer de forma concreta a Deus, né, pelo livramento, né, pelo perdão que Ele concede através da Santa Igreja. Então, satisfazer pelos pecados é um gesto de gratidão, de agradecer a Deus. Como é que eu satisfaço esses pecados? Primeiramente, procura levar uma vida correta, uma vida santa. Fazer obra de caridade, sempre que eu puder, fazer obra de caridade. Rezar pelas almas do purgatório. Então, são formas, né, de satisfação, satisfazer a Deus pelos pecados cometidos e perdoados, obviamente. Também a Igreja recomenda vivamente, eficazmente, a contrição perfeita. Tem uma grande eficácia. A contrição perfeita, nos casos em que a pessoa não tem acesso, sobretudo em nossos tempos, né, não tem acesso com muita facilidade a um sacerdote para se confessar. Então aí entra a contrição perfeita. Porém, a contrição perfeita não exime o penitente de se confessar tão logo tenha a oportunidade para receber o sacramento
da penitência. A pessoa passa o ano todo, não tem condição de estar se confessando todo mês ou toda quinzena, né? Vai uma vez ao ano. Algumas pessoas nem isso, né? 2 vezes ao ano. Então ela pecou gravemente nesse período. Não tem como, ela não tem condição dela ir procurar um padre para se confessar. Então ela tem que fazer uma contrição perfeita, um arrependimento sincero. É coisa difícil de acontecer, viu? Mas não é impossível. Arrependimento sincero. Deus sabe o nosso coração. A gente não manipula a Deus, não. Então a contrição perfeita, ela é eficaz. Porém, a pessoa tem que fazer o voto de receber o sacramento tão logo for possível, para receber a absolvição. Deus perdoou, mas ele pede, é Deus que diz, não sei o que falou. Vá até o sacerdote para receber a absolvição. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, os pecados lhes serão retidos. Então é necessário procurar um sacerdote para a absolvição. A igreja ainda obriga rigorosamente, né, que o católico se confesse ao menos uma vez ao ano. Ao menos uma vez ao ano. Isso é obrigação. A obrigação do católico se confessar ao menos uma vez ao ano. Ou, se tiver caído em pecado mortal, procurar de se confessar. Se não consegue, como falei acima, pelo menos procurar fazer uma contrição perfeita, tendo em vista que nós somos mortais. A pessoa vai morrer da morte repentina em pecado mortal, sem ter feito ao menos uma contrição perfeita dos pecados cometidos. Então, peçamos a Deus sempre que nos dê uma boa morte, né? São José, nosso patrono, nosso padroeiro, que interceda por nós. Então, só para a gente concluir, falar um pouco sobre os escrúpulos e concluir sobre a jurisdição. Depois da jurisdição eu vou ter uma aula só para falar sobre a jurisdição para o sacramento. Mas eu vou dar falar um pouquinho sobre a jurisdição. Mas antes, né, falando sobre os escrúpulos. Já falei uma vez sobre isso, mas sempre é bom repetir. Os escrúpulos. As pessoas que são atormentadas. Olha só, atormentadas. Essa é a palavra do Concílio Plenário Brasileiro. Pessoas atormentadas pelos escrúpulos. Geralmente a pessoa que está atormentada pelo escrúpulo não consegue fazer um juízo reto, né, do que seja pecado mortal, do que seja pecado venial. Se é pecado ou se não é pecado. Ela não consegue. O escrupuloso geralmente ele vê pecado onde não tem e não vê pecado onde tem. Sério, né? Não vê pecado onde tem pecado grave. Por exemplo, o pecado contra o 8º mandamento, né? Não levantar falso testemunho. É um pecado mortal gravíssimo. Voltando lá para a questão do combate dos mundanos que combatem, né, o sacramento da penitência. Então, ele, né, combate esse sacramento. É sobre desacreditar o clero. Aconteceu. Alguém dizia, não vou confessar com fulano porque... aí cria, né, na cabeça dele, né, inventa a história de que aquele padre é um herege. Olha só o pecado que ele está cometendo. Juízo temerário, acusação gravíssima. Isso é pecado mortal gravíssimo. Então, na mente do escrupuloso, ele não vê pecado nisso, em acusar alguém de herege sem ter provas, sem ter. Né? Apenas vozes da cabeça dele dizem, não, aquele padre é herege, ele está impuro, não vai lá não. Olha só o pecado gravíssimo que ele está aí, acusando gravemente, né, ao ministro, né, sem ter provas. Mesmo que se tivesse, ele tem que fazer, não é ficar acusando, ele tem que procurar, né, de alguma forma, falar isso para o superior desse sacerdote. Então, ele está cometendo um pecado grave, ele não vê que é pecado. Ele acha que está fazendo o bem.
Então as pessoas escrupulosas, desculpa, têm essa tendência em ver pecado onde não tem e não ver pecado onde existe. Orienta-se, portanto, aos confessores que façam poucas perguntas aos penitentes que estão atormentados pelos escrúpulos. Poucas perguntas. Da mesma forma, proíba-se que falem demais. Como eu falei, a confissão tem que ser 5 minutos. Uma confissão, só que passa toda vez que confessar, passa 40 minutos, 50, 1 hora para se confessar. Então o padre tem que dizer, tá bom, chega. Até porque tem os outros que querem confessar, né? Ela já está em pecado também. Ela está atrapalhando os outros também. É falta de caridade para com o próximo. É um pecado. Então ela não vê que está pecando só por isso. Então, proibir que falem demais. E um remédio para os escrúpulos é a obediência. Então, o confessor deve ensinar-lhes a obediência, o remédio eficaz contra os escrúpulos. Obedecer, que o padre, que o confessor, né, lhe diz, lhe orienta. Obedecer, sem ter medo. Se o padre estiver errado, ele pode estar na cabeça, ele fica pensando, não, está errado, o padre está errado. Tá? Coloca na sua cabeça, se o padre está errado, o problema é do padre. Ele vai se resolver com Deus. Se for escrupuloso, né? É complicado, é uma doença, a doença é difícil. Mas tem que obedecer. Se o erro está no padre, o ônus é dele, não é seu. Obedeça. A obediência vem de Deus. A desobediência vem do demônio. Oferecimento da doença, da sua doença, aceitar como uma enfermidade da alma e oferecer essa doença, essa enfermidade, em expiação pelos pecados cometidos. Às vezes o escrúpulo, Deus permite que venha para nos humilhar realmente. Nos humilhar. Qualquer doença, quer dizer, para nos humilhar. Humilhar o nosso, dizer que nós não somos muita coisa, né? Não somos nada. Então, em expiação dos pecados. Oferecer isso como expiação dos pecados. E para concluir, depois eu retomo, né, sobre a jurisdição. A jurisdição. Para a confissão é necessário ter jurisdição. Para o confessor atender, é necessário ter jurisdição. Vamos falar de jurisdição depois nesse momento de crise. Quem tem jurisdição? Se não tem jurisdição, o que fazer? Aí entra a lei da igreja, né? A salvação das almas é a lei suprema. Então, a salvação das almas, se está em risco ali, está em jogo a salvação das almas, então toda a lei, ela cessa. E se torna como lei suprema esse objetivo de salvar as almas. Quer seja pelo sacramento da penitência, pelo sacramento do batismo, enfim. A salvação das almas. Pela Eucaristia. Então a igreja supre. Quando não tem jurisdição, a igreja supre. E a jurisdição ela é dada pelos próprios cânones. Isso diz o Concílio Plenário Brasileiro. Os próprios cânones, né, do Código de Direito Canônico, ele já dá essa jurisdição aos sacerdotes para dar a absolvição. Senão, ninguém tem jurisdição. Nem eles, né? Quem que dá para eles? Um herege? Sabemos, outra história, né? O herege perde a sua jurisdição. Um herege, ele já se coloca fora da igreja. Portanto, ele vai ter jurisdição naquilo que ele não faz parte. Isso é contraditório. Então, ninguém tem jurisdição no mundo que está. No mundo que estamos. Na igreja, ninguém tem jurisdição. Mas a igreja supre para a salvação das almas. Então, a lei suprema é essa. A salvação das almas. Essa é a lei que nós seguimos. Depois vamos falar mais um pouco sobre em que consiste essa jurisdição de suplência. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.